Amados irmãos, mais uma vez eu vos salvo com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos para ficar de pé para orar. Nós oramos no início da nossa escola dominical, nesta manhã de domingo, qual o Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia, nos permite de aqui estarmos. Senhor Jesus, nós aqui estamos mais uma vez para louvar e bendizer o teu nome, tributar a ti, Senhor, os nossos louvores e adorações. Senhor, por aqui estarmos, Senhor, nesta oportunidade magnífica, na manhã deste dia, para exaltar a Ti, Senhor, na beleza da Tua santidade. Ó Deus, lhe agradecer, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de aqui estarmos, Senhor, para darmos mais início na escola bíblica, no qual, Senhor, nos colocamos como discípulos, como Teus aprendizes, no aprendizado da Tua palavra. Ó Deus eterno, nós com temor, Senhor, e reverência, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, diante da Tua santíssima pessoa. Pedimos a Ti, Senhor, toda a orientação do céu aos nossos corações, para entendermos, Senhor, a Tua inerrante, infalível palavra. Deus eterno, pedimos a Ti, Senhor, que acrescente nesta manhã o conhecimento, a sabedoria, a graça, Senhor, acrescentando através da Tua palavra a nossa fé. Ó Deus eterno, e que nesta manhã, Senhor, todos aqui, ó Deus eterno, sejam contemplados, Senhor, com a Tua presença, Senhor, com os Teus benefícios, Senhor, com o Teu amor, com a Tua graça, com o gozo dos céus. Pai, nos traz a orientação dos céus, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor, a Tua graça, Senhor, e que ela mude sobre as nossas vidas, e agora para todos sempre. Amém, Senhor Jesus. Amém. Louvamos ao nome do Senhor Jesus Cristo, cantando hino de adoração ao seu nome. Hino de número 10 da nossa harpa. Vamos cantarmos com uma alegria ao Senhor Jesus Cristo. Hino de número 10. Yeah.
de hoje, estamos vivendo o dia 31 de maio, o último dia do mês de maio de 2020, e aqui nós estamos diante da nona lição, e ela nos falará sobre o ministério da unidade revelada. Nossa leitura bíblica em classe nesta manhã, para aqueles que não têm a revista, está lá na carta aos Efésios, no seu capítulo número 3, do versículo 1 ao versículo número 13. Carta aos Efésios, capítulo número 3, versículo 1 a 13. A palavra do Senhor nos diz, nosso textual desta manhã, vai nos dizer assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Nós encontramos nosso texto nesta manhã, exatamente na leitura bíblica que iremos fazer. Eu convido os irmãos para, ora, assim estamos fazendo a leitura bíblica para a nossa meditação. Versículo número 1 do capítulo 3 vai nos dizer: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, aos gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dado. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando leis, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. A saber que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos estejam em Deus, que tudo. Para que, agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém. Glória ao nosso Deus. Eu convido a todos a estar de pé e estaremos orando ao Senhor. Eterno Deus e glorioso Pai que estás no céu, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Salvador, que vive e reina para sempre, nós louvamos e bendizemos ao teu nome. Agradecemos a Ti, Senhor, pelo hino entoado a Ti, pela Tua palavra linda, pela vida dos Teus servos que aqui estão. Neste momento, Senhor, iremos, ó Deus eterno, ó Deus, meditarmos na Tua palavra, no ensinamento, nos capacite, Senhor, com o dom do aprendizado, Senhor, ó Deus, gerando em nós as condições de aprender. Ó Pai, por favor, nesta manhã manifestando, Senhor, sobre nós o Teu querer, interino, Senhor, sobre as nossas vidas. Permaneça conosco, nos abençoando em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Amém, Senhor Jesus. Você chamado. Carlos Bueno, Marcos, Audineide, Ana Catarina, Clarice Maria, Clarice Ramiro, Ancelina, Dário Custola, Diogo, Moedna, Eliseu Torres, Moeltron, Irialva, Ezequiel, Fátima Amaral, Francisco Salles, Gisele, Gisleide, Irene, João Amaral, Jonathan, José Manuel, José Martins, João Gilberto, Fabiana, Jucimara, Luiz Paulo, Maísa, Mancidinha, Maria Messias, Maria Gláucia, Maria Luísa, Manuel José, Márcia de Souza, Mário, Marta, Natália, Monice, Paulo Alves, Rosana, Raquel, Pastor, Rodrigo, Rogeilson, Rodemar, Wellington, Deise, Samuel Falcão, Roberto e Ricardo. Quantas revistas? Todos os irmãos tiram tá? Irmãos, deixa eu aproveitar já a noite, provavelmente eu reforço o aviso, mas para nós que somos alunos da escola, eu gostaria que os irmãos já providenciassem e fizessem junto ao irmão Marcos o seu pedido da sua revista junto a ele. O trimestre que vem, nós já vamos estar trabalhando nesse sentido. A CPAD já emitiu uma nota e orientando a um tema e provavelmente nós já vamos antecipar os nossos pedidos, visto que nós já estamos na 9ª lição, nós já temos poucos domingos a vir, então os irmãos façam isso quanto antes, para que nós não ficamos sem o material. Ô Marcos, irmão, já faça os pedidos, por favor, e coloque junto à CPAD o quanto antes possível, tá? Os irmãos procurem ele, já faça o seu pedido, já pague, já ajude o trabalho dele. Houve-se uma alteração no valor, não foi, irmão Marcos?
tá? 12 e de aluno? 10. Vamos bom já. Procure unido do seu valor para que nós possamos ganhar tempo e vamos fazer isso com um pouco de urgência. Amados, vamos meditarmos um pouco nesse tema. O mistério da unidade revelada. Quando nós lemos a carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo vai tratar desse assunto com muita contundência a esse respeito e trazendo muito clareza. Todavia, para aqueles que não manejam as Sagradas Escrituras, não têm conhecimento, às vezes ainda resta-se algumas dúvidas daquilo com qual o apóstolo Paulo está falando. De que mistério é esse que ele está indagando? Que mistério é esse que ele está a falar? O contexto bíblico que nos antecede, anteriores, lembra-se que nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios e tratando sobre um tema específico. Que tema que é esse? A eleição da igreja. Então o apóstolo Paulo ele vai tratar, nos capítulos anteriores, visto que nós já temos estudado todas as lições anteriores, ou quase todas elas, salve aquela do Dia das Mães, mas trazendo respeito à salvação, à igreja, trazendo respeito a esse mistério chamado igreja. Então o apóstolo Paulo, ele nesta epístola vai falar sobre aquilo que nós temos aprendido, sobre a formação de um novo povo. Nós temos visto ali, por exemplo, essa imagem, ela chama a atenção porque é uma junção, uma união de várias pessoas, várias mãos. E então é isso que é esse mistério oculto que o apóstolo Paulo vai ensinar, vai dizer, olha, a junção de vários povos gerando e criando um novo povo. Esse povo é classificado, denominado do que mesmo que nós temos aprendido de igreja, correto? Então ele vai, de modo específico, para os judeus há dois povos, de modo específico para os judeus e gentios, correto? Então a junção desses povos vai gerar. Então este é o mistério que o apóstolo Paulo está dizendo que ele teve um culto, ou seja, nós vamos entender o que é esse ocultismo, de que forma que teve o culto. Por muitos e muitos tempos, muitos séculos, e ele vai dizer agora nos nossos dias isso foi revelado, que essa é a leitura bíblica que nós ora fizemos, o capítulo número 13. Vai tratar sobre essa revelação nos dias dos apóstolos, nos dias de Jesus. Teve oculto, todavia, agora se manifestou de modo plausível. Texto logo, o qual noutros séculos, olha aí, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora. Observa bem, olha, no qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens. Ajude-me aí. Como? Agora, ele está dizendo o seguinte, esse mistério ao qual, noutros séculos não foi revelado, não como, da forma que foi revelado agora, tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Nossa verdade para vai nos dizer que Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos
permitiu, Deus preparou um momento ao seu querer específico para que isso chegasse ao entendimento, não ao conhecimento, ao entendimento. Olha, lembra-se que eu vou levar vocês a compreender algo do que nós estamos aqui lendo e verificando o seguinte exemplo. Jesus Cristo, depois da ressurreição, ele aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús, não é isso? O que ele fez naquela caminhada? Que caminho ele disse que ele fez? Quando ele caminhava com os discípulos rumo a Emaús. Oi? Ele abriu, ele ensinou, ele fez com que, olha, porventura, não dizia assim as Escrituras a respeito do Messias? O que aconteceu com aqueles discípulos? Eles já haviam lido, eles compreendiam o que estava escrito, mas eles não conseguiam fazer aquela ligação entre Escritura e fatos. Aí de repente Jesus Cristo tira uma venda dos olhos deles e eles diziam: mas por que nós estamos tristes, recuados, voltando, abandonando, desistimos? O que eles fazem? A partir do entendimento, quando caem dos seus olhos as vendas, eles correm imediato para Jerusalém, eles retornam. Eles conheciam as Escrituras, mas não como era necessário. Eles não conseguiam ligar os fatos. Por isso Jesus Cristo vai trazer essas explicações. Por isso Jesus Cristo, após a ressurreição, ele vai ficar entre os discípulos aproximadamente 40 dias, trazendo essas revelações, essas explicações, porque aquilo que estava oculto, agora é manifesto e revelado. A leitura bíblica clássica nós já fizemos, vamos fazer, irmão. Eu até vou aproveitar vocês, a leitura bíblica clássica, pode observar que ela está escrito o quê? Leitura bíblica é como a classe. É por isso que nós lemos um versículo e os irmãos lêem os demais, tá? Levando a uma dinâmica, a uma participação. Lembre-se bem do que eu estou dizendo. Quem lê, quem participa é quem mais aprende. Vai passar os anos, vai passar os dias, e quando eu participo, que eu me integro à aula, à participação, eu aprendo, e amanhã depois isso me será um reflexo, será um aprendizado e permanecerá em mim, tá? Não se torna neutro. Nós tivemos aqui 13 versículos, e todos tiveram a oportunidade de participar, mas às vezes a gente fica neutro, meio acanhado, não queremos, parece que fazer a leitura, não queremos participar. Irmãos, eu vou contar uma história para vocês. Hoje nós estamos assim, vivendo dessas condições. Nós temos a oportunidade e nós, muitas das vezes, não a valorizamos bastante. Você sabe como é que a Bíblia chegou até você? Você sabe? Lê a história de Lutero. O desafio que ele enfrentou para traduzir a Bíblia, por exemplo, para os alemães, para depois vir até nós. Antes de Lutero, ninguém podia ler a Bíblia. Havia uma Bíblia única, desse tamanho, maior do que isso aí, acorrentada, na entrada de um templo católico, e que as pessoas que queriam ler, elas tinham que agendar, e normalmente, filas enormes, normalmente, durava o agendamento 1 ano a 2 anos para que chegasse a vez, e era contado nos segundos. Passou aquela vez,
a pessoa perdia a oportunidade, tinha que voltar, no final da fila, fazer um novo agendamento para voltar. Foi assim que começou a liberdade para ler a Bíblia. As pessoas tinham desejo e não podia. Hoje nós temos nações, até os dias de hoje, que a Bíblia não pode ser lida, não pode entrar na nação. E nós temos Bíblia, nós temos oportunidade, muitas das vezes nós não valorizamos. Pessoas, irmãos, morreram, deram as vidas para nós termos essa oportunidade. Mas a Bíblia também diz que a alma farta, o que ela faz? A alma farta pisa o favo de mel. Então nós não nos cansamos. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Que causa? Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podereis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nós acabamos de ler lá em Efésios. Nesta lição nós estudaremos o que? Primeiro, qual é o conceito bíblico para mistério? O que é mistério? Segundo as Sagradas Escrituras. Quando a Sagrada Escritura fala de mistério, o que é? Tá? 2. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas? Como algo tão grande, tão glorioso, teve a possibilidade, as condições, de que forma foi que ele se manteve tão oculto? Que os santos profetas não tiveram essa revelação. 3, o item 3, o que nós veremos nessa lição hoje? Como o mistério foi revelado? De que forma que aquilo que estava oculto nos dias, que dias são? Quais são esses dias? Deixa eu contar aqui. Eu acabei de ver. Dispensação da graça. Tem que versículo? 2. 2. Olha aqui, a dispensação da graça de Deus. Nós estamos vendo, quando nós falamos da graça, nós estamos falando especificamente de uma dispensação, que é período. A dispensação que nós vivemos é a dispensação da graça. Anterior à graça era a lei. Então é por isso que aqui, como esse mistério foi revelado nessa nova aliança, nessa nova dispensação, nova aliança. E graça é a mesma coisa, tá? Graça é o nome da nova aliança. A antiga aliança chamava o quê? Lei. Nova aliança chama-se graça. E quarto item que nós vamos ver, como o mistério oculto foi pré-estabelecido por Deus
lá na eternidade. Irmãos, às vezes quando eu falo da eternidade, eu paro, minha mente é terrível. Eu paro e fico pensando como é que Deus escreveu, desenhou e Ele fez a eternidade. Porque Deus não está na eternidade, a eternidade está nele, todas as coisas convergem em Deus. Você imagine um Deus tão poderoso que Ele pôde escrever, desenhar e fazer o passado, o presente e o futuro. Em que momento que Deus fez isso? Porque Deus, a eternidade está nele, significa que Deus, Ele é primeiro do que a eternidade, Ele criou a eternidade. Então a nossa mente é impossível compreender isso. Se eu quiser escrever o passado, eu vou pegar, por exemplo, a história da minha família e vou escrever o que aconteceu lá no passado. Vou escrever o futuro e tal, o presente, o que está acontecendo. Talvez eu vou escrever o que eu quero que aconteça aí no futuro, quais são os planos, os projetos. Mas e Deus? Então, só para nós tentarmos aí, de alguma forma, compreendermos como é glorioso. Deus, Ele não somente na eternidade inseriu a igreja, como em todo o tempo, na eternidade. A eternidade compete todos os períodos, todos os tempos. Para Deus, irmão, não existe passado. Precisamos entender isso. Nós, dentro do nosso conceito, nós somos formados somente de que período? Existem 3 períodos, né? Passado, presente e futuro. O ser humano, a ele pertence o quê? Só o presente. Eu posso voltar ao passado? Não. Eu posso avançar ao futuro? Eu só sou agora e acabou. O meu é sempre o presente. Mas Deus não. Deus não está limitado a isso. Ok? Deus não está limitado a isso. Deus, Ele habita no passado, no presente e também no futuro. Então, para Deus não está limitado a esse período, a esse tempo, como nós somos. Ok? Primeiro item lá na nossa revista, olha lá. O mistério oculto no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. O conceito bíblico para mistério. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários dela. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Do grego, mistério, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta, indica alguma verdade divina que esteve oculto e passou a ser conhecida. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam que só pertenciam a eles. Tá? Deus se revelou a quem? Aos judeus, não a todos os povos. Deus fez promessa a todos os povos, mas por meio dos judeus. Lembra lá em Abraão? Lembra em Abraão? Deus chama Abraão, Deus fala: olha, eu vou fazer de ti um grande povo, uma grande nação. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera Israel, e assim por diante. A promessa ficou redundante àquele povo. Aí Deus se revelou somente aos judeus, não aos gentios. E os judeus tinham esse entendimento que Deus só pertencia, é Deus dos judeus. Pode ver que todo o contexto bíblico, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus é só Deus de judeus, não é Deus de gentios. As outras nações se referiam a Israel, ao Deus de Israel. Não é nosso Deus, Ele é o único de Israel. A aliança judaica, que é chamada de circuncisão, dava a condição do indivíduo pertencer a esse Deus. Fora disso, não existia uma probabilidade nenhuma. Então eles entendiam que a promessa dizia respeito a eles. E os gentios sempre foram ensinados, aprenderam assim: olha,
nosso Deus é exclusivamente nosso e nós não dividimos com mais ninguém. E Deus, Ele nunca procurou os outros povos, só procurou nós. Aí não dá para contestar os judeus, porque os judeus diziam o seguinte: dai-nos a prova que o nosso Deus está convosco. Ele fala convosco? Vocês entendem Ele? Quais são os seus feitos, suas maravilhas? Nós podemos contar a história da revelação e dele presente conosco, com vocês. Então, gente, eu se calava e dizia: o Deus de Israel é só exclusivamente deles. E acabou. Não chegava no entendimento, a compreensão. O judeu, com essa vaidade, não compreendia que a promessa dizia respeito aos gentios também, e os gentios, por não ter o direito, também não se aperfeiçoavam no entendimento, e o entendimento era restrito somente a eles, visto que já partia da dificuldade linguística. Tá? O Antigo Testamento foi escrito em que língua? Hebraico. E o hebraico, só quem falava hebraico? Era unicamente deles. Unicamente deles. Tá? A Bíblia, irmão, só passa a ser lida, o Antigo Testamento, a Torá, ela só passa a ser lida no período do Império Grego. Tá? Alexandre, o Grande, é que vai contratar 72 anciões judeus, vai enclausulá-los em uma grande biblioteca em Alexandria, e eles vão traduzir do hebraico para o grego. 72 rabinos fazem isso, gerando a primeira Bíblia, tá? Que ela sai da linguagem hebraica e ela vai então agora receber uma tradução em que língua mesmo? Grego. No grego. E ela é conhecida como a Septuaginta, por causa dos 70 anciões. Na realidade era 72, mas aí fizeram um arredondamento. A Septuaginta, ela foi a primeira Bíblia traduzida na grande e a maior biblioteca que já existiu na cidade de Alexandria. Depois essa biblioteca ela pega fogo, tá? Mas já havia compilado outras cópias, e aí por esse motivo nós temos aí, a partir daí começa-se a Bíblia, o Deus, é possível se entender, começar a se estudar, começar a entender, e ela então começa a chegar na mão dos gentios, a palavra, a revelação, porque Deus se revelou através da escrita. Aí agora os gregos começam a ter oportunidade de ler, e aí vem surgindo traduções a partir daí, e é o que aconteceu conosco. Por que nós conhecemos Deus? Porque alguém falou do que para nós? Alguém que já viu Deus? Para quem que Jesus Cristo apareceu que disse: eu sou Jesus, dos judeus? Como é que nós aprendemos? A fé entrou nos nossos corações pela ouvir a palavra. Então, olha a importância das Sagradas Escrituras. Ok? Conheça Deus, Ele se revelou aqui. Então Ele se revelou aos judeus, os judeus traduziu, foi dando a oportunidade, Deus então foi se revelando. Por isso a importância da leitura, por isso a importância das traduções. Alguma pergunta? Não se refere, observa assim, voltando à leitura. Os gentios ignoravam as promessas, e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários dela. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Do grego, mistério, a palavra mistério significa segredo ou doutrina, secreto, que indica alguma verdade divina que esteve oculto e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados passavam a compreender, como ensinavam alguns adeptos do misticismo. Colossenses 2:18. Quem pode ler para nós?
Por favor, mandar. Ninguém vos domina seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. Obrigado. Nos dias, aí existe um combate ao misticismo. Por isso o texto, tá? É aquilo que é mistério que ninguém nunca viu, ninguém sabe, ninguém compreende. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. 1 Timóteo 2 e 4. Irmãos, o que tem aqui? O que tem aqui? Notebook. O que tem aqui, irmão Diogo? Um pano verde. Não, aqui? Notebook. Notebook? É isso, irmão José? Tem um computador aqui, notebook, irmão José? Aqui embaixo tem? Um computador, notebook. Tem, irmão Roberto? Talvez. Irmão João, o que tem aqui debaixo? Não sabe. O que tem, irmã Sônia? Parece o quê? O que tem aqui, irmã Vandilma? Aqui embaixo. Está encoberto? Não sabe o que é. O que é ali, irmão Guilherme? É um computador. Irmã Marta, o que tem ali, por favor, irmã Marta? Notebook. 90% sabe que tem um computador notebook. Agora, que cor que ele é? Me diga aí, que cor que ele é? Cinza. Cinza. Grafite. Grafite, o que mais? Hã? Quantas teclas ele tem? O que ele tem de memória? Eu sei que está aqui, mas eu não examinei, não conheço profundamente, não é isso? Daí dá para vocês conhecerem? Alguns dizem que é cinza, outros dizem que é grafite, um diz que é prata, um diz que é preto. Olha, mas sabemos que tem aí um computador. E se eu retirar esse pano aqui? Isso é mistério? É mistério ter um computador aí? Não é mistério, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Agora, como nós queremos conhecer os detalhes, aí isso nós precisamos dessa revelação. Quais são os detalhes? Qual é a capacidade? Qual é a dor? Aí nós precisamos compreender. A igreja, o mistério, sempre teve na antiga aliança. Agora, como foi revelado nesse último... Aí eu vou chamar o dono do computador aqui, ele vai fazer a apresentação. Vai dizer, olha, aqui é um notebook preto e prata, ele é colorido, ele tem a tal capacidade, a memória é essa, a marca é essa, e tem o processador isso. Ele vai dar todas as informações para mim desse aparelho. Então eu vou passar de um entendimento lá encoberto, que aqui tinha um computador, e eu vou passar a dizer, não, eu sei que computador é. Ali eu sabia que tinha um computador, mas não sabia que computador era. Agora eu tenho um conhecimento, ali tem um processador 2 pontos, não sei o que, Intel, não sei o que, todas as informações técnicas. Jesus fez isso. Os judeus até sabiam que tinha um Messias, que estava lá, que tinha uma promessa, mas como ele era, o que ele vinha fazer, sua capacidade, qual era esse ministério chamado da graça, ninguém sabia. Jesus Cristo que vem agora com esse técnico e vai dizer, ei, ó, eu vou revelar, vou ensinar vocês, vou detalhar. Então, teve oculto, teve coberto, esse ministério estava coberto somente. Ele sabia que estava lá, mas precisava agora da revelação do conhecimento pessoal, profundo. E é esta oportunidade que Jesus Cristo vem gerar e ele vem dar.
O conceito bíblico para ministério não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensina alguns lá no misticismo. Pelo contrário, o cristianismo significa uma verdade que esteve coberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Se eu perguntar agora, aqui o irmão José disse, eu acho que é, irmão José, tem um computador aqui? Ele vai dizer, tem, eu vi. Olha aqui, ele é prata aqui por fora, aqui dentro é preto, aqui é... Ele vai dizer, não, eu sei que tem. Por quê? Porque o cristianismo, o evangelho, ele trouxe esse poder. Ele desvendou. Timóteo 2:4, lá na primeira carta do apóstolo Paulo. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Obrigado. É como se eu chamasse todos aqui de um em um. Vem conhecer o que estava oculto, vem conhecer a verdade. Aí cada um vem e faz uma análise, esmiuça e diz, agora eu sei realmente o que está ali. O desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio, como, que aparece no texto, no outro século não foi manifestado, como, agora, noutros séculos, foi dito ao povo, tem um computador, mas agora, da forma como foi ensinado, isso só aconteceu nesses dias, nesse momento. Sempre teve, mas da forma que foi revelado lá pela escrita, mas não foi explicado, então não se compreendeu. Por quê? Nós vamos entender. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecimento ou a conhecer tão claramente como agora foi desvendado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tirou a cortina, tirou o pano que cobria. Olha, tem cor. Lembra que quando eu olho para a Bíblia, por exemplo, Isaías, quando Isaías fala sobre como seria, como ele desenha ali nas suas escritas o Messias, Isaías 53, é isso? Isaías 50, 51, 52, 53, ele vai falar sobre o Messias, né? Ele vai falar que ele nasceria de uma virgem, e ele iria falar como seria seu principado, e aí ele vai chegar lá no Isaías 53, ele vai dizer quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo, né? E aí ele vai dizer as características, olha, ele era assim, não tinha aparecido, não tinha formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejava. Ele vai chegar até a morte de Jesus, vai falar sobre a sua vida. Quando eu leio ali, dá para entender, sem eu ler os evangelhos, como seria Jesus mesmo? Dá para compreender como seria o nascimento virginal, como está lá em Salmos? Daria para entender como é que Jesus Cristo nasceria com a virgem? Mas quando eu vou para o evangelho e leio Mateus vai falar como foi a concepção. Mas como é que pode, meu Deus, uma mulher virgem nascer? Por quê? Só se entendia naqueles dias que filho era gerado através da concepção sexual, correto? Agora eu vou na nova aliança, foi tirado a cortina e vai dizer que Jesus Cristo nasceu não da concepção humana, mas da concepção através do Espírito Santo. Foi por isso que foi possível Maria gerar e ter Jesus nas condições de virgem. Ok? É isso que nós estamos falando. Esse é o mistério que estava lá revelado com uma cortina. Agora na antiga aliança essa cortina é tirada, então os detalhes aparecem. Pastor, a gente vê isso no mistério sendo revelado quando Isabel falou com Maria, ela pôde ter essa revelação. E Simeão, quando foi apresentar, mas os outros, ninguém sabia que Maria estava esperando Jesus. Ninguém. E isso vai trazer um impacto aos judeus, porque os judeus é exatamente o que o apóstolo Paulo vai gastar a sua vida inteira tentando fazer o que? Olha, a grande dificuldade do apóstolo Paulo não era convencer os gentios.
é convencer os judeus em aceitar Jesus, tá? Principalmente nos seus primeiros anos de ministério. Ele vai tratar, e ele vai ter esse problema com o apóstolo Pedro, ele vai ter esse problema com o colégio judaico, e aí ele vai explicar. Por isso que ele está explicando, ele está dizendo aqui o seguinte: olha, calma aí, aquilo que vocês imaginavam, agora eu vou trazer o entendimento, vou trazer esse conhecimento, vou desvendar vocês, porque eu também, como judeu, vivi nas mesmas condições que você, preso a algo que estava só desenhado. O apóstolo Paulo vai dizer: isso era sombra. Aquilo que era sombra, eu vejo a sombra de uma de repente passa uma sombra aqui, uma sombra que dá quase 2 metros aqui, passa aquela sombra está inclinada, eu falo: meu Deus, vem um gigante. De repente aparece um menino desse tamanho. Não era grandão não, porque a sombra, eu sei que tem uma pessoa, mas não sei quem é. Mas de repente aparece lá. Ok? Então, é isso que nós estamos vendo. A sombra, todos eles conheciam através de uma sombra, mas agora é revelado, é descortinado. Simeão conhecia, Marco acabou de dizer, ele conhecia a profecia, ele tinha esperança, ele recebeu uma revelação de Deus que ele apresentaria o Messias, mas quando ele falou: eu não sei de onde vem, que cor que ele é, de quem vai ser filho, eu sei que eu vou apresentar. Esperou, de repente ele pega nos braços do Espírito Santo e diz: é esse. Ele diz: meu Deus, é ele, olha o tamanho, olha a cor, olha os cabelos, sabia como ele era. Aí de repente, aquilo que era sombra, agora é revelado. Então, quando a Bíblia está falando desse mistério, é nesse tocante, não é uma revelação nova, é uma explicação desvendada, descortinada, ok? O mistério Deus profeta da antiga aliança. Os profetas do Antigo Testamento conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios e fizeram menção delas. Nós vamos entender isso aqui sobre essa promessa lá na antiga aliança, tá? Eles conheciam, eles trouxeram a profecia, mas eles não sabiam como seria, quando e se de repente seria a mesma promessa, seria uma promessa diferente. É aquilo mesmo, irmão. Deus pega a minha aqui e diz assim para mim. Eu até fico meio preocupado com alguns aspectos, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso na igreja. Deus muitas das vezes coloca algo no nosso coração, fala no nosso coração, e a gente chega aqui na igreja e diz o seguinte: irmãos, olha, eu sei que Deus aqui tem uma palavra para alguém, Deus está dizendo assim, assim, assim. Eu tenho convicção, Deus está dizendo que vai fazer isso, Deus está dizendo para você, mas eu sei para quem que Deus está falando? Nem sempre. Eu sei se Deus, a modo que Ele vai fazer. Uma Marta está numa aflição do nada e Deus coloca no meu coração aqui, ó, tem ele pode até dizer no meu coração que é a irmã Marta: olha, a irmã Marta está pensando no amanhã, ela está pensando em conquistar isso, mas está precisando, está aflita, precisa, diz para ela descansar que eu vou prover para ela. Irmã Marta, olha, a tua oração foi ouvida, Deus disse que a tua aflição, aquilo que tu pediu, Deus vai prover, descansa. Isso é uma revelação, mas eu desenhei: irmã Marta, ó, amanhã, 9 horas da manhã, Deus disse que vai fazer assim, assim, assim. É totalmente diferente uma coisa da outra, ok? Tomar muito cuidado. Os profetas ali, ó, eles profetizaram: Deus vai fazer. Quando? De que forma? Eles não sabiam. Eles não sabiam, tá? Quando eu digo que muitas das vezes nós temos que tomar cuidado, às vezes você já ouviu inclusive aqui nesse culto: irmãos, eu tenho uma palavra aqui, Deus colocou no meu coração essa palavra, eu não disse, mas eu não sei nem por que eu vou falar. Se você não sabe, fica quietinho, não fala. Se você não sabe por que você vai falar, então guarda para você, ok? Eu sei, porque existe alguém aqui que Deus precisa. Deus não mandou como um arauto, como um profeta para dizer: eu vou falar. Agora, para quem? Aí já é outra coisa. Mas o indivíduo vem aqui: eu não sei nem por que eu vou ler essa palavra. Então cala a boca e vai embora, se você não sabe. Ok? Isso significa que está desorientado, não tem orientação, não sabe nem o que está falando. Então vamos lá, continuando aí.
Os profetas, então, eles conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios e fizeram menção dela. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo. Como é que Deus faria? Que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que os judeus e gentios seriam um só povo, no mesmo corpo, a igreja e o... Irmãos, o que Deus vai fazer dos árabes e dos judeus? O que Deus fará deles? Os árabes pertencem a Deus? Existe promessa para os árabes? Primeiro, vamos lá, quem são os árabes mesmo? Os que moram nas Arábias, né? Descendência de? Em Ismael. E os judeus de Abraão em? O que a promessa diz a respeito de Israel? De Ismael? É filho também de Abraão. E vocês entendem que até hoje esses dois irmãos andam brigando? Não é isso? A faixa de Gaza, aquele problema todo do Oriente é a partir dessa luta lá de Ismael e Isaac. Aí desenvolveu. O que Deus fará desse povo? Há promessas para ele. Não tem lá no contexto, irmão Rodrigo? Há promessa. Deus não fez promessa para Agar? Um anjo não aparece a Agar lá no deserto? Deus não fez promessa para... O que Deus fará desse povo? Nós aqui não sabemos que há promessa para eles. Agora como é que Deus vai unir eles? Como isso vai acontecer? Porque tantos políticos já se levantaram, a ONU já tentou de todos os modos acabar com os conflitos, tantos soldados já morreram nesses conflitos, tantas nações enviaram os seus soldados para os conflitos, já morreram, e eles continuam rangendo dentro um do outro. E aí? Nós sabemos que isso um dia vai acontecer, mas como? O meio pelo qual? Os judeus também não sabiam como é que Deus iria unir gentios e judeus. Aí hoje nós podemos dizer, essa junção, esse elo, que estava rompido, esse elo dessa grande corrente que nos torna um só povo, ele tem um nome, ele é conhecido. Qual é o nome dele? Oi? Jesus. Eles não sabiam a forma, seria rompido por meio de quem? Aquelas barreiras que nos separavam, religiosas, os preconceitos, as ideologias. Jesus Cristo vem, tira e diz: em mim vocês serão um só povo, e eu vou chamar vocês de igreja. A forma que eles profetizaram, mas não sabia qual seria o meio que Deus iria usar. Deus usou qual meio? Cristo. Quantas vezes nós encontramos o desenho da cruz, ele fazendo uma ponte entre a antiga e a nova, entre povos diversos? É exatamente isso aí. O mistério da igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, que estiveram ocultos desde aí Deus sentado, eu imagino, formando, escrevendo, desenhando a eternidade. E quando a gente olha na eternidade nesse conceito aqui, para nós está no passado. Lá atrás, quando Deus formou todas as coisas dentro da eternidade, Ele está, antes que o mundo existisse, Ele já estava dizendo: vou formar a terra, vou colocar lá Adão e Eva, eles vão pecar, viu? Eles vão pecar. Dali eu vou prover um escape, uma redenção, e essa redenção vou usar o meu filho, e no meu filho vai gerar o quê? A igreja. Quando Deus fez isso?
no princípio, antes do princípio de todas as coisas aqui. Revelada aos apóstolos e aos profetas. Paulo destaca como foi o processo da sua vocação e como lhe foi esse mistério manifestado pela revelação. Efésios 3, de 1 a 3. Ele deixa claro que não recebeu o seu apostolado de homem algum. Está lá em Gálatas 1:1, quando ele defende seu apostolado. Tá? Eu não recebi de homem algum, eu não fui separado por homem, não fui convocado por homem nenhum. Isso significa dizer que a sua chamada e doutrina e comissão lhe foram devidamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Tá? O apóstolo Paulo vai em muitos textos, em vários textos, ele usa alguns adjetivos que indicam isso. O mais conhecido é a celebração da ceia, né? Como eu recebi do Senhor, eu também vos ensino que o Senhor Jesus Cristo, quem foi que me contou? Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou pão. Quem foi que me contou? Eu não li, ninguém me contou. Quem me revelou, que apareceu pessoalmente, me contou isso aí, foi o próprio Jesus. É isso que ele está dizendo. Tá? Irmão, volta a dizer, talvez nem todos ainda ouviram isso. O grande problema é que quando a gente olha para o apóstolo Paulo, e aqui é uma figura que prefigura a pessoa de Cristo, quando a gente olha para a figura do apóstolo Paulo, parece que o apóstolo Paulo cai do cavalo na entrada de Damasco. Jesus Cristo se revela a ele ali ele entra na cidade e fica ali na casa de quem mesmo? Ananias? É isso? Eu gosto tanto de mexer com a cabecinha de vocês. Eu gosto de forçar vocês a entender assim, como é importante ler a Bíblia, como é importante aprendê-la, guardá-la, porque eu vou usar sempre, né? E quando eu falo isso, eu consigo sentir o cheirinho do neurônio do cérebro de vocês queimando, dizendo: o que é que acontece? Por que não está aqui? O processador começa. Vamos lá. Então ele vai ali para aquela casa na rua direita, lá em Damasco. Ele permanece alguns dias orando, né? Jejuando, cego. Aí Deus vai até outra casa, em outro lugar, a um homem chamado Ananias. Então ele não estava na casa de Ananias? Deus vai até Ananias lá na sua casa e diz: vai até a casa de um centurião, não é isso? Porque o apóstolo Paulo, ele era romano, estava a serviço da corte, então ele ficou hospedado na casa de alguém que pertencia à corte. Lá existe um tal de Saulo, que ele está orando nesse momento. Aí Ananias fala assim: vou lá nada, Deus. Eu conheço Saulo e sei o que ele veio fazer. Não vá lá, porque eu preciso que você vá lá. Ele está cego e ele precisa que o Senhor abra. Vou não, ele me permaneça assim. Não, vai lá, porque ele é um vaso para mim escolhido. Vou mudar. Então agora eu vou. Aí ele vai lá, ora por Paulo. Aí as escamas dos olhos do Paulo caem. Ele volta a enxergar. E aí Paulo volta para Jerusalém e começa a pregar, não é isso? Paulo estava na casa de Judas. Olha aí. Está vendo? Aí ele volta para Jerusalém. E dali ele começa a pregar, não é isso, irmão Guilherme? Não, irmão Guilherme. Ele ficou alguns dias em Damasco. Em Damasco, ele foi para uma outra cidadezinha, que eu não vou contar agora para vocês lerem. Aí lá ele recebe a revelação e diz: foge. Porque aqueles que você procurava tirar a vida deles, agora eles vão te rejeitar, eles vão te procurar. Para aqueles que vocês trabalhavam, sabe, os judeus, os romanos, sabe, o sinédrio, agora estão procurando você e eles não vão aceitar seu testemunho, nem a igreja, nem eles, e eles vão procurar te matar. O exército romano, juntamente com os saduceus, os fariseus, estão te procurando, vão te matar.
Some Paulo. Sabe quantos anos Paulo fica desaparecido? A história bíblica não conta. Irmãos, ele mesmo vai dizer, ó, depois da minha conversão, sabe qual foi a primeira vez que eu entrei à igreja, lá em Jerusalém? Quantos anos depois? 14 anos. 14 anos. O contexto histórico diz que Paulo desaparece por 8 anos. Ninguém sabe onde Paulo foi parar. E aí é nesse período que Paulo vai para as Escrituras do Antigo Testamento. E aí agora ele vai começar. Aí a hora que Jesus Cristo vai aparecer para ele vai receber uma formação. Paulo vai parar uma escola particular de Jesus. É nesse momento que ele vai receber revelações, que ele vai ser arrebatado. É nesse momento que ele vai começar a confrontar o que ele aprendeu, tá? Aquilo que ele aprendeu lá na escola, na faculdade judaica que ele passou, com as revelações que Jesus Cristo está dizendo para ele. Aí ele vai perguntar, mas Senhor, desvenda para mim, porque até hoje eu estou perseguindo, porque eu entendo que não é assim que ia acontecer. Jesus diz, peraí, calma, é assim, assim. Jesus Cristo vem tendo com Paulo, vai explicando. E quando Paulo aparece novamente no cenário, ele já está capacitado, é por isso que ele escreve, ele explica dessa forma. Ok? É por isso que ele vai dizer, eu fui escolhido diretamente pelo Senhor. Ele se revelou a mim. O que eu estou vos contando não é uma capacidade humana. Eu não sou o Paulão. Eu sou, inclusive a palavra Paulo significa, e muito semelhante a Pedro, homem de baixa estatura. Eu só tenho esse conhecimento porque ele me escolheu para pregar aos gentios, e porque eu tenho que pregar aos gentios, aí ele me capacitou, me revelou, porque senão eu não tinha condições nenhuma. Ele, Jesus, ok? Qual é a próxima pergunta aí? Eu acredito, pastor, que Deus, isso aconteceu com Paulo, ele desaparecer, né? Era Deus guardando a sua vida, porque durante esse período, muitos dos apóstolos morreram. Deus estava guardando a vida dele. É por isso que ele não conhece os apóstolos. Ele não conhece os apóstolos. Poucos apóstolos ele conhece depois. Alguns muitos haviam morrido, tinha poucos vivos. E nesse período também há uma troca do império, do imperador. É nesse período que há uma certa troca. E aí o sistema militar vai trocando. Aí diminui a perseguição ao apóstolo Paulo. A igreja também cresce. E aí ele tem essa condição de alcançar os gentios. É propósito de Deus, é trabalhar de Deus. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Está lá em Atos 11, 4 a 17, e também no versículo 27. Ele indica que o ministério divino não poderia ser desvendado por meio racional ou intelectual. O apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. 1 Coríntios 2, 4. É por isso que também o apóstolo Pedro vai escrever lá no seu pior. O apóstolo Paulo, ele escreve, ele explica textos até com difícil compreensão, mas não é notoriamente por ele, mas pela revelação, pelo chamado que Deus fez na vida dele. Então, ele vai dizer, não dava mesmo para vocês por aí, olhando de lá, os antigos profetas da antiga aliança, eles sabiam que tinha um computador, eles falaram, olha, aqui tem um computador, mas não sabia qual que era. Okay? Ele vai dizer, olha, nem eu mesmo, porém eu só pude porque alguém veio e me revelou, tirou para minha venda e me revelou. Isto é, como foi, a que aconteceu esse entendimento, essa revelação na nova aliança. Jesus vai fazer isso. Jesus vai dizer. Jesus Cristo, certo dia ele entra no templo e ali lhe é oferecida a oportunidade da leitura. Como costume judaico. Aí lhe ofereceram a oportunidade da leitura, ele se colocou de pé e lhe entregaram o rolo, que era o pergaminho, e naquele foi o profeta Isaías. E aí ele vai ler as escrituras. E que passagem que ele lê lá do profeta Isaías?
porque sobre mim, me ajuda aí, Molder. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para libertar os cativos, dar vista aos cegos. Hoje se cumpriu essa palavra. Aí o povo fica olhando, ele acaba a leitura, entrega o pergaminho, o pessoal fica olhando e quer uma explicação, porque o mestre, o rabino, ele lia e ele trazia uma explicação. E qual é a explicação que ele dá? Ele diz: hoje se cumpre em mim essa palavra, eu sou essa palavra. Então aquilo que estava oculto agora ele vai revelando. Ele está dizendo de quem o profeta falava, de quem seria esse ministério, quem iria curar, quem iria libertar os cativos, quem iria pregar o ano aceitável do Senhor, entre outros. Ele diz: eu, ok? Jesus Cristo vai fazer isso. Lembra de todos os ensinos, todos os sermões de Jesus, ele está desvendando aquilo que estava oculto. Ele vai trabalhar em sintonia com a antiga aliança. Ele vai falar: assim dizia os profetas, assim dizia as escrituras. Ele vai usar isso muito nos escritos de Mateus. Mateus vai tratar um paralelismo. Mateus vai tratar a antiga aliança com a nova aliança, dizendo: ó, eles dois, ó, se convergem, se fundem em si. Antigas revelações com o novo. Olha, porque o Messias nasceria assim, ele vai dizer: nasceu. Porque a antiga aliança dizia assim, aconteceu da mesma forma. E aí Mateus vai trazendo essa revelação dentro a obra magnífica do Espírito Santo, atuando na pessoa de Jesus e consecutivamente no mesmo Espírito, através dos profetas e apóstolos posteriormente. Em termos gerais, o mistério revelado é nada mais, nada menos do que a igreja. Esta revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre. Efésios 1 e 14, com consonância a 3 e 11. Leia para nós para a gente ver essa consonância. Efésios capítulo 1, versículo 14, e depois capítulo 3, versículo 11. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Esse é o 14 do capítulo 1, e o 11 do capítulo 3. Segundo o eterno propósito que ele fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí está, projeto e conclusão. Idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, tá? Conceito, essa nova humanidade, não em raça, não é nova raça, novo conceito, novo sistema de vivência, de credo, de doutrinas, tá? Como também a união de judeus e gentios, como a família de Deus e corpo de Cristo, e a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. É por isso que nós chegamos a esse entendimento, a essa revelação, e nós vamos ver isso de modo contundente nos ensinos dos apóstolos, porque Cristo é a cabeça da igreja. Isso está escrito aonde mesmo? Efésios, capítulo de número 5, ele vai tratar sobre a semelhança entre Cristo e a igreja, entre a Maria e o marido e a mulher. Nós vamos ver isso já na próxima lição. Então, através desse conhecimento, do que foi revelado, desvendado, chegamos a esse entendimento. Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo, os seus membros. A própria igreja é a principal agência divina na divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Em Cristo não há judeu, não há grego, não há bárbaro, não há isso, não há aquilo. Todos somos só em Cristo. Não é isso que a revelação bíblica vai nos dizer?
a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, se torne propagada, divulgada. Isto, a igreja, ela não fala nada mais, nada menos do que ela é mesmo, dela mesma. Porque se Cristo é a cabeça, nós somos o seu corpo, logo a igreja, ela é formada por Cristo e seus membros. Então, nós não falamos nada mais, nada menos do que nós mesmos na nossa vida, das nossas experiências, do que é o Evangelho. Nós falamos de nós mesmos. Nós falamos da própria igreja, desse mistério aqui, quando nós apregoamos o Evangelho. A magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade de formação de um só povo, ou seja, ninguém tinha pensado, imaginado, enxergado alguma possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, de raça ou classes social, mas em Cristo e por Cristo todos somos um, participando da mesma promessa. Irmãos, na igreja de Cristo é interessante que aqui existe uma foto muito ocasional. A liderança, quando ela se mistura com a igreja, não tem distinção, é todo mundo igual. Para Cristo, irmão, não tem maior ou menor, todos são iguais, porque todos são o corpo. Quando nós estamos na igreja, eu até tenho um pouco de preocupação, e vou dizer aos irmãos, eu tenho uma notória preocupação em alguns eventos que nós estamos, e as pessoas acabam, a palavra correta, exaltando, obrigado, algumas pessoas entre o corpo. Eu tenho essa preocupação. Irmãos, cuidado com isso, muito cuidado com isso. Lembre-se bem que esse tipo de comportamento Cristo nunca usou. Cristo, pelo contrário, ele no último dia da Santa Ceia, ele se senta, se agacha para lavar os pés. Por que Judas foi muito importante estar presente na prisão? Para eles não prender a pessoa errada. Por isso Judas beija e diz: aquele que eu beijar vai estar meio escuro, vocês não vão conseguir perceber quem é o mestre e quem é os discípulos. Tem que se misturar no meio deles. Muito cuidado com isso, tá? Quando eu noto muito, por exemplo, aqui mesmo, hoje nós só temos, pela graça do Senhor, por enquanto, outro dia nós temos aqui, e eu respeito muito, e nós temos aqui pelo menos 2. Mas quando foi que vocês viram como pastor aqui me dirigir aos irmãos que têm formação, graduação superior na igreja, como doutor, como doutora, como isso aqui? Quando é que vocês foram me viram? Porque aqui na igreja, quem é que tem título? Seu título vale alguma coisa aqui? Você é respeitado pelo que você é, tá? Nós honramos pelo que é, mas porque eu tenho minha credencial, eu sou pastor, eu sou melhor do que qualquer um obreiro, qualquer um aqui? Quem sou eu no meio de vocês? Eu sou igual. Nós somos todos irmãos, somos todos iguais. A função é diferente, mas somos todos iguais. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. Eu tenho um pouco de preocupação. Às vezes nós vamos em alguns cultos e parece que só aparece doutor, mestres, e aí o povo, muito cuidado com isso, tá? Nós temos que respeitar, honrar, mas cuidado quando se trata do corpo de Cristo. Precisa ter um cuidado bem delicado nessa área. Aqui, por exemplo, nós tínhamos o irmão Eloy, que não está conosco, e tem a Nara. Eles têm título de graduação de doutorado. Se eu chegar lá na clínica, que inclusive sexta-feira que vem eu estou lá na área. Sexta-feira passada eu fugi, sexta-feira que vem eu devo estar lá. Lá ela é doutora, aqui ela é na área.
Então é uma questão assim muito, mas é porque aquela não é tratada, nós não consideramos, nós não a respeitamos, longe disso, tá? Ela é lá, ela é aqui, porém no corpo de Cristo, para estarmos aqui, ó, dentro desse contexto, no exemplo de Cristo, nós tratamos todos iguais. Alguma dúvida, alguma pergunta? Pastor, só uma curiosidade. Em que momento que todos tiveram acesso à Bíblia? Ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu. Tá? Porque, por exemplo, pastor, quem tiver curiosidade lá na internet, é só confirmar o país chamado Eritreia. A Eritreia é um país que não pode ter Bíblia, não pode ter crente, não pode ter nada relacionado a isso. Então, é nos dias atuais, mas a gente pode pegar a história, mas hoje a Eritreia não pode ter absolutamente nada referente à Bíblia, a Deus. Aí está. Algumas nações ainda não podem ter acesso pela questão política, tá? Existem muitos povos que não têm acesso por causa da questão linguística. Então, ainda nem todos têm acesso. Quando nós olhamos para o contexto histórico, olha, tem a Bíblia, tá? Não tem proibição. Talvez é isso que o irmão Diogo está querendo saber. Não tem proibição, mas não tem a Bíblia por outros problemas. Tá? Por exemplo, nos dias de Jesus Cristo, todos poderiam ter acesso já às Sagradas Escrituras, que até Jesus Cristo só existia o Antigo Testamento. O Novo Testamento é a história de Jesus, então pós-Jesus. Todos naqueles dias, dentro do judaísmo, e Jesus naquela nação, todos poderiam ter. Por quê? Foi uma obra já realizada lá atrás por Alexandre. Alexandre o Grande, ele transformou, ele financiou esse alto custo, que foi a Septuaginta. Aí depois da Septuaginta foi emitido cópias. Então o povo tinha acesso a Torá no grego, depois veio para o grego, o latim. Naqueles dias se falava assim ainda o grego, o latim, já tinha versões no latim, no grego e depois no latim, então todos tinham acesso. Tanto que o Novo Testamento depois vai ser escrito no grego, exatamente para respeitar a linguagem atual naqueles dias. Mas até os dias de hoje ainda nem todos têm acesso à Bíblia, tá? Na nossa nação hoje tem gente que nunca viu a Bíblia. Na nossa nação hoje existem pessoas. Tem bastante língua ainda. Existem muitas línguas que não foram traduzidas ainda. E quando a gente fala muitas, as pessoas não têm noção, mas é acima, tá? De 1.000, de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 línguas que ainda não foram traduzidas a Bíblia. No Amazonas, por exemplo, é trabalhado com 120 livros e não tem versículos traduzidos. No Amazonas. Aqui. Tribos, nós temos tribos que não existe acesso do chamado homem branco, que é só assim que eu fico branco, só nessa linguagem, do homem branco lá, né? Não existe a língua, então a Bíblia não chegou lá ainda, esse povo não conhece Jesus. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Atos 11, de 4 a 17. Aqui vai tratar sobre aquele episódio, lembra de Pedro, que o apóstolo Paulo teve que repreender ele, que Pedro ele demorou a assimilar essa questão entre judeus e gentios, e aí Deus vai tratar com Pedro, o apóstolo, aí Pedro, ainda mesmo assim ficou meio em cima do muro, quando ele estava na presença dos judeus, ele dizia: eu estou em casa, só tem judeu aqui. Ele falava como judeu. Quando ele estava com os gentios, ele se comportava, tratava os gentios, botava lá em cima. Mas quando ele estava na presença dos judeus e chegava gentio, ele desprezava os gentios, e aí ele ficou meio dividido. Aí o apóstolo Paulo disse: rapaz, você é dissimulado.
Você quando está com os gentios é uma coisa, você está com os judeus é outro. Você não pode ser assim. Você deve ter um comportamento aí o apóstolo Pedro vai passar por esse entendimento e resolver esse problema, tá? Por causa da forte influência judaizante. Através da visão. Através da visão. Lá em Cornélio. A magnitude do ministério. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Do versículo 7 ao 11, nós já falamos que é exatamente essa revelação, como aconteceu, como deve ser propagado. É isso que nós chamamos de uma propagação em massa, grandiosa, magnitude do ministério. Esse ministério, ora revelado, deve ser propagado. Por isso que precisamos ensinar a pregar constantemente sobre isso, porque tem muita gente que não tem esse conhecimento, ainda não chegou, e tem pessoas na igreja que não tem esse entendimento. Versículo 7 a 11, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os homens, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Irmãos, é necessária essa divulgação, essa apregoação. Eu venho pregando, ensinando com uma menina dura, difícil, era curiosa lá na empresa, venho, e ela participa assiduamente dos cultos, assistindo, e ela me traz perguntas e mais perguntas. Ontem ela me escreveu e disse: passei a noite chorando. Eu falei: o que foi? Ela diz: olha o que eu assisti hoje pela manhã. Ela me mandou um link à história do apóstolo Paulo. Ela disse: eu estou entendendo que eu preciso de arrependimento, eu preciso de muito perdão, mas é muito difícil, porque nessa manhã eu assisti a história de Paulo e vi que é possível, mas que não é fácil prevalecer, não é fácil. E aí vamos entrando com contexto bíblico, porque ela tem um entendimento do erro do pecado, mas ela não se sente na altura da misericórdia do Senhor a alcançar ela. Ela diz: eu não tenho direito do perdão, porque eu excedi. Ela se cobra demasiadamente. Então, mas através da revelação da misericórdia do Senhor, que a nós foi revelado, é possível essas vidas serem alcançadas. Esta é a propagação, esta é a revelação, o conhecimento que Deus nos dá para que essas vidas possam ser alcançadas. Nesse ponto, o destaque para o mistério revelado é a igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações do mundo. Ok? Alguma pergunta? Os irmãos estão entendendo? Tópico de número 3. O mistério pré-estabelecido por Deus. As riquezas insondáveis de Cristo ou em Cristo. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu o plano para ser executado na plenitude dos tempos. Lembra que nós falamos isso? Que Deus, Ele, como não está restrito a tempo, Ele desenhou a eternidade. E na eternidade Ele colocou o passado, o presente e o futuro. Mas lá já naquilo que nós hoje chamamos de passado, que para Ele é a eternidade, Ele colocou o escape concernente a todo problema que nasceria lá no Éden. Vocês acham que
Deus se surpreendeu com o comportamento de Adão? Deus foi surpreendido com aquilo? Não sabia. Deus tinha o entendimento que isso iria acontecer, então ele não foi surpreendido. Uma coisa é dizer Deus foi surpreendido, outra coisa é dizer Deus se entristeceu. Deus sabia que na história, naquele momento, ele também iria sentir a tristeza. Sentiria a tristeza. Ok? Deus não é surpreendido por nada. Nós estamos num contexto de vivência. As nossas ações, elas são dirigidas aos nossos próximos, mas antes elas são a Deus. Deus crê, Deus confia e acredita que o amor dele é tão grandioso e maravilhoso que nós sempre optaremos pelo amor dele, mas que em muitas situações nós não iremos valorizar esse amor, dando ocasião ao pecado. Ok? Deus nos enche de amor e diz: olha, isso é a forma de eu amar, o que? Cuidando. E aí Deus nos cercou. A cerca, vocês sabem o que é? São limites, são regras, são doutrinas, ou vocês vão até aqui. E aí às vezes a gente explora, pula a cerca, arrebenta a cerca, se machuca. E Deus diz: eu coloquei a cerca é por causa do bem-estar. Aí depois da cerca tem um precipício. E o que eu vou fazendo? Eu vou ignorando isso, vou avançando. E aí aquilo gera a desobediência entristece a Deus, e aí Deus vai lá com uma ponte chamada cruz, Jesus nos resgata, nos traz de novo para o abrigo, repara a cerca, a gente fica, enquanto está lembrando bonzinho, porque de repente a gente estoura a cerca de novo, e aí esse contexto vai trazendo as reações pessoais e também a nossa relação com Deus. E é isso que aconteceu com Adão, ok? Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Eu sei que Adão vai arrebentar as porteiras do Éden, e eu tenho um plano, eu não vou deixar ele assim. É isso que nós estamos falando numa outra língua, num outro contexto. O mistério agora revelado, anunciado, é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Eu gosto de olhar isso na seguinte expressão: quando nós falamos das riquezas insondáveis, quando aqui nós estamos numa aula como essa, dialogando, e nos é trazida a revelação do conhecimento, eu fico magnificado. Meu Deus, eu não tinha a mera noção da grandeza de Deus. Eu fico é exatamente isso. Quando eu olho para o contexto da redenção, da criação da igreja, eu faço parte desse projeto, irmãos. Eu sou a igreja dentro de um contexto da eternidade, Deus trabalhando para que tudo pudesse convergir, ou seja, caminhar, definir em Cristo. E quando eu falo Cristo, eu estou falando da igreja. Todas as coisas aconteceram para a criação da igreja. Então eu fico, são revelações, riquezas insondáveis, grandiosas, profundas, maravilhosas. Para o apóstolo Paulo compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável, glorioso, grandioso. A mensagem consistia em ministrar, primeiro, a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que está oculto, sem distinção, sem barreira, sem seleção. Segundo, proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de
Cristo. Agora, pense comigo um pouco. Eu, um judeu, terrivelmente judaico, vaidoso, defendendo a todo custo, com unhas e dentes, que só eu tenho direito, só cabe a mim, vaidoso, não, é só meu, eu vou matar, mato e morro por isso, porque os céus só cabe aos judeus, o reino de Deus só cabe aos judeus. Aí de repente Deus pega a mim, me toma aqui, aí fala assim: deixa eu te revelar, os céus, vou te levar ao primeiro, ao segundo, ao terceiro, ao quarto, sei lá quantos, vou te mostrar algumas coisas. E aí eu volto, conheço Deus, eu conheço o amor de Deus, a grandiosidade de Deus. Diz: meu Deus, como eu sou limitado. Sabe aquilo que eu vou citar um exemplo que acho que quase todo mundo já passou por uma experiência, se não pessoal, mas talvez por terceiro. Sabe, hoje nem tanto, porque hoje as coisas são mais fáceis, mas antigamente, em festas, aniversário, casamento, principalmente casamento, e as pessoas ficavam limitando o que se via. Às vezes, principalmente festa de igreja, dava aquela multidão, o povo passava com a bandeja e as crianças aqui tentando pegar, e aquela coisa, não, é um sobracado, você já comeu, e aí acabou, vai todo mundo embora. Quando você entra lá, quando você descobre, sobrou. Aí você fala: eu limitei, eu fiquei com. E agora como fazer com isso aqui? Sobrou tudo isso. Com miséria sobrou tudo. Quantas vezes isso, com toda certeza, já aconteceu em tantos lugares, e você, quase todos nós já tivemos ou a vivência ou a experiência de alguém. É isso que o apóstolo Paulo, ele está lá dizendo, ele chegou um momento que ele disse: não precisa ter ciúmes, o céu cabe os judeus, os gentios, e se tivesse mais um tipo de povo, cabia. Fique tranquilo. Deus é um Deus, não é pequeno, ele é tão grande que ele pode ser de todos. As maravilhas do Senhor são intermináveis. Não preciso eu ficar me defendendo, querendo só para mim, achando que só vai dar para os judeus. Pode ser para todo mundo, é abundante. Eu fui lá, eu conheci, então eu cheguei agora, como mesquinho eu era, e não sabia que o amor de Deus era tão grande que não era só os judeus, era para todos os homens. É isso que ele está dizendo. Ele veio decepcionado, não com Deus, consigo mesmo, com aquilo que ele entendia e achava. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo, abundante, imensurável tamanho, o eterno propósito em Cristo. Vamos olhar esse gráfico, estou analisando antes de explicar a voz. O eterno propósito em Cristo. Primeiro, o plano da salvação, ministério chamado-se igreja, a revelação desse ministério, convergindo, sempre estiver de acordo com o desígnio divino para ser o que? Executado por meio de Cristo. O que? O plano da salvação, a revelação do ministério, constituindo a igreja. Tudo convergiu em propósito, tudo definiu, tudo terminou naquilo que chamamos dele. O eterno propósito em Cristo, desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempos oportunos. 1 Pedro 1,20. Quem pode ler para nós?
verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Amém? Ei, nós somos eleitos em Cristo, somos escolhidos, somos um projeto de Deus, não é por acaso. Não somos simplesmente como algum contexto que vai dizer que somos abortivos, não. Nós somos eleitos, somos escolhidos. Não foi porque o judeu simplesmente rejeitou. Os judeus, eles obrigatoriamente rejeitou o Messias por causa de nós. Não foi o querer deles. Nós já estávamos no contexto histórico. A vez deles não foi passada. Nós não só temos a nossa vez porque foi tirado deles. Não. A nossa sempre existiu. Já estava na eternidade. Nós não fomos escolhidos simplesmente porque eles rejeitou. Nós somos escolhidos porque eles rejeitando ou não rejeitando, nós já estávamos eleitos e escolhidos. Nós estamos no contexto da eternidade formada por Deus. É esta a revelação que os apóstolos vão dizer. Ei, vós os gentios, já está no contexto da eternidade como a igreja, antes da criação de todas as coisas. Ou seja, nós os judeus preparamos o mundo, abrimos o caminho para a chegada e a formação de vocês. Não é essa a mensagem que João Batista pregou? Eu sou uma voz no deserto. E o que eu vim fazer? Abrir o caminho para o Evangelho, para o Senhor. Vou subir de cena a igreja. Ela é eleita, ela é escolhida. Nós precisamos nos unir a ela para que nós possamos entrar no plano da salvação. Sem nós, os judeus não são salvos. Sem eles, nós também não. A junção nos gerou a igreja. Portanto, nós somos um só povo. Amém, irmãos? O plano divino pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, Ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que, por trás de todo evento da história, existia um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Dessa forma, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Síntese desse tópico 3. O mistério da igreja de Cristo foi pré-estabelecido pelo Pai desde antes da fundação do mundo. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No presente, no tempo estipulado, Deus revelou ao seu eterno propósito, aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinos pré-estabelecidos desde a eternidade. Concluímos aquilo que nós acabamos de dizer. Com isso nós, por exemplo, não estejamos em nós nenhuma vaidade. Nós não somos melhores que os judeus e nem piores do que ele. Nós só somos a igreja, a eleita. Resultado, o produto refinado, precioso, final desta obra magnífica que Deus idealizou antes da fundação. Nós somos a coroa, nós somos a coroa. Por isso nós somos
a igreja de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Alguma pergunta? Irmãos, que Deus, o Cristo Jesus, nos abençoe, continue nos ensinando, nos guardando e nos sustentando através da sua palavra. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé, nós estaremos orando, gratos ao Senhor por todos os teus benefícios que o Senhor nos tem feito. O Senhor nos permitido, logo mais, às 18h30 estaremos aqui com um grande culto de pregação e adoração ao Senhor Jesus Cristo e ao seu Santo Evangelho. Oramos ao Senhor nesta oportunidade, pois o irmão José Manuel orará ao Senhor. Amém, Deus abençoe a todos. Se quiserem rever a nossa escola, é só logo mais acessar no canal do YouTube. O irmão Diogo está com esse serviço precioso aí e nós estaremos certamente revendo para gerarmos um aprendizado profundo. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.